algumas especialidades, dentre elas o crédito privado. Alguns nossos clientes, vocês clientes já devem conhecer, conhecem a casa, alguns já têm uma parte do patrimônio nesses fundos. E o Arthur vai explicar para a gente aqui como é que está a casa, o que é que ele faz, o porquê do crédito privado ter tido uma rentabilidade negativa, né? A renda fixa, até os títulos públicos também, alguns, né? Prefixados, inflação. E, Arthur, eu queria que você começasse falando um pouco da tua história, né? Como é que você começou aí no Sparta, quantos anos que você já faz o que você faz e como é que está a perspectiva para o fundo aí, como é que vocês estão trabalhando aí com esse Covid aí, como é que a equipe está trabalhando, se funcionou o home office, como é que vocês estão? Ah, funcionou bem, sim. Acho que esse negócio de investimentos, acho que acabou funcionando bem isso daí, sim. Bom, eu estou na Sparta desde 2008, sou sócio lá e em 2010 nós iniciamos uma frente de renda fixa na empresa, que até então era especializada em commodities agrícolas, em produtos de renda variável, né? E eu sou, desde 2012, o gestor de renda fixa, um dos gestores de renda fixa da Sparta. A gente faz a gestão, na verdade, é feita por um comitê, não são os gestores que gerem, né? Quem gera é o comitê. O comitê tem 4 membros, 2 deles sou eu e o outro gestor, os outros 2 o CEO da gestora e o diretor de investimentos. O comitê decide e os gestores implementam, né, as decisões tomadas em conjunto, né? Até hoje a gente nunca precisou votar nada, a gente sempre decidiu por comitê, por consenso até hoje. A gente acredita que crédito privado, isso faz bastante sentido para, sei lá, talvez para um modelo de ações seja mais difícil, mas para crédito é bastante prudente, né? Dá um perfil de cautela e de prudência para as decisões, né? Que basicamente, essencialmente, você está decidindo se você empresta dinheiro ou não para uma empresa, né? Ou para um banco. E sempre que alguém está desconfortável, porque acredita ali que não é uma boa operação, ou você precisa ainda explorar mais o case ali, aprofundar um pouco mais para elucidar aquelas dúvidas, aqueles riscos que estão sendo apontados, ou se não é para ficar fora mesmo. Então, a busca pelo consenso, eu acho que é muito saudável no crédito, né? E o perfil do fundo, acho que todos os nossos fundos de crédito privado são pós-fixados. A gente sempre buscou segregar muito bem o risco de crédito e o risco de mercado, né? O risco de mercado, vou explicar primeiro, é decorrente das oscilações de preço do mercado, né? Então, por exemplo, você está investido em dólar, um dia o dólar sobe, no outro dia cai, e aí o seu investimento sobe e cai. As ações é a mesma coisa, né? Você está investido em ações, tem um dia que você ganhou, tem um dia que você perdeu, e por aí vai, né? Então, isso é o risco de mercado, né? E o risco de crédito, o que é? Quando você empresta dinheiro para uma empresa, você está correndo o risco daquela empresa possivelmente vir a não te pagar, né? Ou seja, correr uma inadimplência, né? Um default. E a empresa remunera o investidor por isso. Quanto maior o risco da empresa, teoricamente maior essa remuneração, né? Então, a nossa especialidade é gerir esse risco de crédito, é focar no crédito e buscar neutralizar todos os riscos de mercado possíveis, né? E aí acho que é interessante destacar aqui, acho que não, antes de eu explicar por que o fundo que não tem risco de mercado perdeu, como caiu tanto a cota por um risco de mercado, se o fundo supostamente não tem o risco de mercado. Vou explicar, mas acho que antes é melhor explicar o conceito da renda fixa, né? Por Isso. que um fundo é chamado de renda fixa? Um fundo de renda fixa, ele vai ter títulos de renda fixa, basicamente tem 2 tipos, né? O título público e o título privado. O público é emitido pelo governo e os títulos privados são emitidos pelas empresas ou pelos bancos. O título de renda fixa, ele tem uma característica que você dá dinheiro hoje para comprar o título e o título vai gerar um fluxo futuro que vai te pagar, te devolver o seu capital acrescido da remuneração, né? E aí tem várias formas de calcular essa remuneração,
como existe essa remuneração já pré-determinada, por isso que ganha o nome de renda fixa. É fixada previamente a remuneração, né? Se você for ver, por exemplo, renda variável, não. Você compra uma ação e você não tem a menor garantia de que você um dia vai receber dividendos daquela empresa. Caso ela tenha lucro, ela pode pagar, mas ela você não tem uma garantia, né, contratual de que isso vai acontecer e nem um prazo para que isso aconteça, né? Eventualmente pode acontecer, mas daqui muitos anos. Aí, às vezes, enfim, é outro tipo de risco, né? Então, na renda fixa, então, vou pegar um exemplo bem simples. Um título que você compra ele hoje por 100, mas ele vai pagar 110 daqui a um ano. É um título que você espera que renda 10%, né? Porque vai render 10, né, ao longo de um ano. É uma conta assim, é um rendimento de 10%. Ou imagina agora um exemplo que você compra um título por 100, ele vai render 100 mais o CDI, né? A Selic é calculada em cima de 100. Hoje a Selic está 3,75, né? Então imagina que equivaleria hoje a cerca de 103,75 daqui a um ano. Então, o que um fundo faz é que ele reconhece esse ganho diário, ele reconhece esse ganho dos juros diariamente na cota. Então, hoje está 100, amanhã está 100, uns quebrado, depois 100,2, aí 100,3 e assim por diante, né? Mas o que acontece é que esse título ele pode estar sendo negociado no mercado secundário por preços diferentes desse preço, que é o preço teórico dele, que a gente chama de par, isso, né? É o preço teórico daquele título, né? Ele pode estar sendo negociado por um valor acima, né? Ou pode estar sendo negociado por um valor abaixo. No caso do governo, ele emite esse título que eu falei, é 100 corrigido pela Selic, né? É o título Tesouro Selic, né? Já um título privado, geralmente ele é corrigido por alguma coisa a mais que a Selic, porque o governo é considerado que tem um risco de crédito que é zero, né? Por quê? Porque o governo pode imprimir dinheiro, né? E pagar qualquer valor monetário ele consegue imprimir e pagar. Já uma empresa não tem essa possibilidade, ela tem que para pagar, o dinheiro tem que vir de lucro da operação ou tem que vir dos acionistas, caso eles queiram, enfim. Então, o risco de uma empresa privada ou do banco é maior. Então, tem que ter uma remuneração maior. Vamos pegar um exemplo, uma empresa um título que ele hoje vale 100, daqui a um ano ele tem que valer 102 mais o CDI. Então, a empresa também paga o CDI, assim como o governo, mas tem que pagar alguma coisa a mais, 2% a mais, por exemplo. Então, ao invés de ser 100 mais CDI, vai ser 102 mais CDI. O que aconteceu? Arthur, Quanto maior o risco, mais ela vai ter que pagar. Exatamente. O que aconteceu no mercado é que um título desse aí que que hoje é negociado por 100, que era negociado por 100 antes da crise, que daqui a um ano deveria valer 102 mais a Selic, né? Em teoria ele deveria valer isso, né? Ele deve pagar isso lá na frente. Ele, de repente, os investidores, uma quantidade grande de investidores resolveu vender esse título e não tinha quem comprasse, né? Não tinha quem comprasse assim, nos preços anteriores, né? As pessoas não quiseram comprar. Por quê? Pô, mas tem uma pandemia aí, entendeu? Um problema de saúde generalizado no mundo inteiro. Os governos decretaram quarentena, várias empresas deixaram de faturar, deixaram de operar, enfim, o risco de crédito de forma generalizada aumentou no mundo inteiro, não é uma particularidade do Brasil nem só do crédito privado aqui. Os ativos de risco de modo geral caíram todos, né? As ações, o Ibovespa chegou a cair 45%, né? O crédito aqui caiu também, caiu bem menos porque o risco dele é menor. Agora, esse título de 100, dependendo do prazo, na verdade o meu exemplo aqui é para um ano, né? Mas às vezes tem prazo de 2, de 3, de mais anos. Mas esse título chegou a cair para alguma coisa como 96, 95, né? Então a cota do fundo ela teve essa performance que chegou a cair do final de fevereiro, que vamos dizer que é pré-pandemia, né? Pré-Covid, até meados de abril, o fundo chegou a cair, se corrigir a cota inicial pelo CDI, né? Que
acho que a expectativa de todo mundo é pelo menos CDI, Uhum. ele chegou a cair pelo menos 5 pontos, ele caiu 5,7% o Sparta Top, o debênture incentivado caiu menos. Você quer que eu direcione para algum fundo específico ou não posso falar mais geral? Luiz, você quer que eu direcione o Sparta Top, a Sparta debêntures incentivadas? Oi, minha internet caiu um pouquinho, mas Arthur, eu queria que você me falasse aí também como é que acontece isso, né? Se um título ele já tem um retorno definido, como é que como é possível você ganhar mais, né? Em um momento desse de estresse? Perfeito. E, Então, exatamente. Então, vamos lá. O título de 100, que agora está sendo negociado a 95, o que ele vai pagar lá na frente? Ele vai pagar 95 mais CDI ou alguma coisa assim? Ou ele vai pagar é, 102 mais CDI? Ele vai também, Arthur, pagar também, o Arthur, você combinado. perde agora, né? Você está perdendo agora, mas você pode ter ganho maior no futuro também. Então, explica também essa. Exatamente, exatamente. Por isso que eu comecei falando da diferença entre a renda fixa e a renda variável. Na renda variável, houve uma queda no preço dos ativos, mas não existe nenhuma garantia de que eles vão recuperar, né? Na verdade, até seria muito difícil, né, deles recuperar, porque para eles recuperarem o preço original, precisaria não ter acontecido uma pandemia, né? Uma pandemia ocorreu, é uma distribuição gigantesca de valor. Distribuição de valor significa distribuição de valor de equity, né, essencialmente. Será que essa destruição de equity também destrói valor de dívidas, né? Se a empresa for a ponto de ela quebrar, ela pode destruir o valor da dívida também, né? Porque uma empresa que vá para uma falência, alguma coisa assim, ela muito provavelmente não vai conseguir pagar todas as dívidas também. Aí acho que é um ponto de diferença com a renda fixa que comentei, é que na renda fixa o preço dos títulos de fato se desvalorizou, porém existe uma garantia contratual que obviamente a não ser que ocorra um evento de crédito, né, que é o risco do fundo, risco de crédito, né? A não ser que ocorra o evento de crédito, o retorno do fundo lá na frente é o mesmo, ou seja, CDI 102 e mais o CDI, né, nesse exemplo que eu estou dando. Então o ganho para quem está no fundo daqui para frente, o ganho aumentou bastante. Aumentou não só na proporção, pode ter aumentado só na proporção da queda e só recupera. Mas o que a gente buscou fazer na gestão do nosso fundo foi buscar trocar, por exemplo, se eu tenho um ativo, esse ativo que caiu de 100 para 95, mas imagina que tem um outro ativo que caiu para 92 e eu não tinha em carteira, mas eu posso agora vender, talvez eu tenha vendido de 95 para comprar o de 92, que vai buscar também, vamos dizer que 102 mais CDI. Então, o gestor ele pode buscar oportunidades que melhorem o retorno da carteira. Então, assim, no mínimo, um gestor competente, no mínimo, ele devolve o ganho nessa característica da renda fixa. Se ele for, de fato, ele for muito bom, ele vai ganhar até mais, né? Porque ele fez uma boa gestão do fundo, né? E Arthur, os títulos high grade também, eles passaram a pagar mais, né? Então, acho que não sei se vocês fizeram essa movimentação também de pegar esses títulos que antes pagavam CDI mais um, vamos dizer, agora estão pagando CDI mais três, e fez mais sentido de vocês comprarem esses títulos também, né? Mas é exatamente o exemplo que eu dei, né? O título de 100 que vai pagar 102 mais Selic lá na frente, mais CDI, ele rende CDI mais 2. E caiu para 95 mais, vai pagar lá na frente 102 mais CDI, ele agora, a expectativa de retorno agora seria um CDI mais 7, né? Como é para um ano aí. Alguma coisa assim. Aí assim, eu acho que tem dois tipos. Aqui a gente está segmentando no crédito high grade, né? Então, acho que era bom, antes de responder isso aí, falar um pouco do que é o risco de crédito, né? E, É o que eu falei, é o principal risco. o high grade e o high yield. Caso a empresa possa vir a provocar um default, né, uma inadimplência, aí o seu retorno, de fato, não vai acontecer. Então, essa é a única forma do fundo não recuperar o investimento. Então, acho que é importante destacar aqui qual que é o tipo de empresa, tipo de banco que a gente investe, né? Então, a gente está no segmento que a gente chama de high grade, né? A gente usa um termo em inglês, mas que high grade, traduzindo, é alta qualidade, né? Além disso, existe também o crédito que é chamado de high yield, né?
que destaca a qualidade. O que destaca o yield, né? O yield é o quê? A rentabilidade, é a taxa de juros que ele paga, né? Então, um título que paga uma taxa de juros muito alta, como eu já falei no começo, é um título mais arriscado, né? Um título de alta qualidade, o high grade, ele paga menos, mas porque o risco é menor, né? Então, o high grade quem emite são as grandes empresas do país, tipicamente aí as companhias abertas que têm ações negociadas em bolsa, são grandes bancos, são médios e grandes bancos. Um banco médio tem um patrimônio de alguns bilhões de reais, né? E um banco grande de centenas de bilhões. Então, assim, são grandes empresas que a gente entende que assim essa crise ela vai pegar assim bastante forte para pequenas e médias empresas que têm uma dificuldade de acesso a crédito maior, né? Tem mais dificuldade de acesso a crédito. Elas têm uma estrutura de governança, de capitalização muitas vezes também menor, então isso acaba dificultando. E elas estão sujeitas aí a canetadas de uma forma muito intensa, né? Você pegar uma empresa que tenha, sei lá, um estabelecimento comercial que foi fechado pelo governo, está com essa saúde econômica e financeira bastante comprometida, né? Já uma empresa que tem vários pontos de venda espalhados pelo país tem uma flexibilidade maior. Uma empresa que presta por exemplo, um banco o serviço, apesar de alguns bancos comerciais terem agência, nem todo banco tem agência, né? O banco não depende de um espaço físico específico para prestar o serviço dele, que é um serviço de emprestar capital e de gerar capital, né? Então, por exemplo, a gente tem muito investimento em concessionárias de serviços públicos, né? As principais são concessões de energia elétrica, né? Tanto na distribuição, que é a energia da rede aí, que geralmente o consumidor paga a conta de luz, como geradores, né? Hidrelétricas, eólicas fica mais para debêntures incentivadas, a gente não tem muita exposição, mas tem algumas hidrelétricas, tem alguns grupos que detêm tanto redes de distribuição quanto ativos de geração e linhas de transmissão também, né? Então, esse é São um bem setor, né, Arthur? Esse esse é um setor. setor que é bem defensivo, né? A empresa ela tem um contrato, né, geralmente de 20 ou de 30 anos, né, num prazo longo, e ela não decide um preço, né? Porque como um serviço público é uma organização muito mais eficiente do ponto de vista de sociedade, você ter uma única empresa prestando serviço, só que para não gerar ali um problema de monopólio, né? Ela tem um monopólio, porque ela é a única prestadora do serviço. Porém, aquele negócio é regulado, né, por um órgão regulador, supostamente independente, e que regulou a tarifa, né? Ela não tem o preço do produto dela, do serviço, não tem o preço da energia, ela tem uma tarifa de energia que não é ela que decide, quem decide é esse órgão regulador. Esses setores regulados, eles tendem a ter uma rentabilidade, né, uma taxa de retorno sobre o capital que é baixa vis-à-vis outras oportunidades de investimento. Porém, ela tem uma rentabilidade baixa com risco baixo, né? A primeira coisa que falei aqui foi que o risco alto é retorno alto, né? Então, elas têm uma rentabilidade baixa, porém com risco baixo. Por que o risco é baixo? Primeiro, porque ela não tem competição. Ela tem, mas é um mercado regulado, mas essa regulação garante uma rentabilidade sobre capital. Segundo, são serviços básicos, são serviços essenciais. É água, é luz, é gás encanado, entendeu? Rodovias. Então, são atividades essenciais para todo o restante da economia, para as pessoas e para as empresas. E é muito difícil de você conseguir não utilizar aquilo, né? Eu vou viver sem comprar energia da rede, né? Vou montar aqui meu painel solar em casa. Hoje a tecnologia está evoluindo para isso, né? Dá para algumas pessoas conseguirem, mas não a grande massa, né? Então, são serviços que tendem a ter uma baixa ciclicidade, né? Quando a economia vai mal, como é o cenário daqui para frente, né, da atividade econômica cair, essas empresas têm a atividade das empresas cai muito menos. Então, acho que, por exemplo, energia elétrica é um exemplo bom aí. A queda está da ordem de 10%. Mas, Mas Arthur, vocês têm varejistas também, né? Na carteira, né? Como é a que gente você vê tem. esse setor hoje? E assim, como é que vocês fizeram nessa crise com relação ao stress test? Como é que vocês
qual é o cenário base de vocês hoje? Tá. Bom, a gente tem varejistas na carteira, sim, e a gente, em geral, não gosta deles, né? Então, a gente tem alguns, né? Apesar de não gostar dos... A gente não gosta do ponto de vista de crédito, né? O varejista, por a característica natural dele, é que ele está muito sujeito à atividade econômica, né? Está muito sujeito ao emprego, à renda, né? Então, as pessoas consomem mais no varejo quando a economia está indo bem. A gente, quando analisa crédito, e aí respondendo também já a sua segunda pergunta, a gente não analisa, a gente não define um cenário macroeconômico, não tem economista na empresa que decide um cenário macroeconômico e a gente toma decisões de crédito baseado nesse cenário econômico. Crédito, a gente acredita que o processo de investimentos é diferente. Crédito é 100% microeconômico, né? Você decide olhando só para a empresa, olhando muito pouco para o cenário macro, e a gente decide olhando para a empresa, supondo que o cenário vai ser péssimo daqui para frente. Então, se vier a crise agora, porque a gente, muitas vezes, a gente compra um título não de poucos meses, mas a gente compra títulos de 3 anos, de 5 anos, 7 anos. Então, assim, num período de 5 anos, qual a probabilidade de ter uma crise no Brasil? É muito grande, né? É muito grande. Pelo menos historicamente é só você olhar para trás. Sempre, qualquer 5 anos que você pegar, teve crise. Então a gente só decide pensando em crise. A gente está sempre preparado para a crise. Tanto é que a gente sempre destacou que o investimento em crédito high grade, né, dessas grandes empresas, e pós-fixado, como o que a gente oferece, né, ele é um investimento de baixo risco e é um investimento defensivo, né? Agora, o que aconteceu nessa crise agora é que acho que o mercado ele cresceu muito nos últimos anos. Tem dois tipos de... A gente enxerga que existem dois tipos de fundo aí no mercado de crédito privado high grade, né? Tem os fundos que têm uma liquidez muito mais elevada, né? Fundo D0, D1, prazos curtos de resgate, e um fundo que restringe mais o resgate, né? No nosso caso, a gente é D mais 30 o fundo. Acho que é importante entender que o mercado de investimentos existe a gente chama de um tripé dos investimentos, né? Você não consegue ter 3 coisas: segurança, liquidez e rentabilidade, né? Não existe nenhum produto que tenha os 3, né? Para você ter segurança e ter rentabilidade, você não pode ter liquidez. E é isso que a gente busca, né? A gente busca um produto com um pouquinho de risco. Então, você abre mão de um pouquinho de segurança, mas não muito, né? Porque estamos falando de crédito para grandes empresas, né? Você abre mão de um pouquinho de liquidez, né? Porque o fundo não tem liquidez imediata. Pois é, tem que ter 30 dias para... você quer o dinheiro de volta, você não paga nada para sair, mas em 30 dias a gente devolve para a gente conseguir se planejar, porque o fundo tem outros investidores também, né? E a rentabilidade é um pouco acima do CDI, né? Essa que é o tripé desse fundo. Para um fundo D0 que renda mais que o CDI, ou seja, que tem rentabilidade, como ele é D0, ele não restringe a liquidez, então ele tem liquidez e ele tem rentabilidade. Para ter esses dois, ele não pode ter segurança, né? Senão você fechou o tripé. A gente chama de bom, barato e rápido também. Porque é um negócio bom, barato e rápido? Não tem, entendeu? Para ser bom e rápido, não pode ser barato, né? Ou para ser bom e rápido, não pode ser barato. Então, esse tripé, né, dos investimentos. Então, a gente acredita que alguns fundos D0 no mercado têm carteiras com risco muito elevado, né? Porque eles não podem ter a segurança do tripé. E isso gerou um fator de que um grande fluxo. O mercado cresceu muito e tinha muito dinheiro com liquidez, né, em fundos D0. Quando o investidor pediu resgate, rapidamente o gestor tinha que entregar o dinheiro e ele teve que sair vendendo ativos a qualquer preço, né? Porque ele não tem um prazo para se planejar. No nosso caso, a gente tem, sempre que um investidor pede resgate, a gente tem 30 dias para se planejar de como a gente vai fazer para fazer a liquidez daquele investimento para poder devolver o dinheiro para aquele investidor, entendeu? Então, esses fundos D0 provocaram, acho que assim, foi uma espécie de tempestade perfeita, né? O mercado cresceu muito, muito rápido, né? De
2016 a 2019 o mercado cresceu, sei lá, diria mais de 10 vezes, o mercado de fundos de fundos de crédito de gestores independentes. O mercado cresceu muito numa base fraca de liquidez, que é em fundos D0, e teve uma pandemia, né? Uma pandemia global que não tinha 100 anos, entendeu? Então, acho que isso gerou assim, uma conjuntura e, ao mesmo tempo, a Selic também caiu muito, né? Acho que boa parte dos resgates, acho que parte é pandemia, uma parte é Selic, né? O fato da Selic estar muito baixa tirou muito da atratividade que fez com que esse investidor investisse no fundo, né? Muitos investidores investiram quando a Selic estava 6,25 ou mais, né? Porque só em julho do ano passado que ela veio abaixo de 6,25, hoje está em 3,75, essa semana ainda tem uma reunião do Banco Central, pode ser que baixe mais. Isso tirou muito da atratividade de um pós-fixado no curto prazo, né? Acho que então todos esses fatores fizeram uma conjuntura, uma tempestade perfeita de ter muita venda e o comprador ele viu que ia ter muita venda, e o comprador acaba se aproveitando, né? Ele falou, pô, tem tanta compra assim, eu vou recuar. Mas tem tanta venda assim, eu vou recuar com a minha compra. Então, em vez de sair pagando 100 no título, ele falou assim, não, vou pagar só 98. Ele viu que todo mundo vendeu mesmo assim, vou pagar 96. Venderam, vou pagar 95, entendeu? Ele foi recuando, chegou a cair tudo isso, né? O mercado hoje já está bem melhor do que chegou a estar nos piores momentos ali, né? Então, a gente acredita assim que pelo menos no curto prazo o movimento já se encerrou. Tanto é que a mínima da Sparta Top foi em meados de abril, a cota mínima do fundo. A segunda quinzena de abril o fundo teve uma performance muito boa, ele recuperou já 1,20% aproximadamente. Então, numa queda de 5,70 já recuperou 1,20, recuperou 20% aí da queda. Ainda falta bastante tempo, né? Mas Arthur, e qual é a diferença da crise de hoje para a crise que aconteceu lá em meados de novembro, outubro, novembro do ano passado, né? Que ano passado foi mais uma coisa técnica, né? Eu queria que você explicasse como é que tá. você vê a diferença. Ano passado foi o mercado, como eu falei, ele cresceu muito, muito rápido. Num crescimento muito rápido, uma demanda muito grande por ativos de crédito fez esses ativos se valorizarem. Que nesse exemplo que eu dei agora, de que saiu de 100 para 95, lá atrás tinha saído desse 100, saiu para 101,5. O negócio vai pagar 102, mais Selic, mais CDI lá na frente. Saiu para 101,5, entendeu? Então, o mercado estava pagando muito caro nos ativos. Por que os gestores estavam pagando caro? Porque estavam captando dinheiro de investidores. Então, o excesso de captação infla o preço dos ativos. O que aconteceu lá atrás foi que esse excesso de captação, de repente, secou, né? Passou a ter saída, né, de investidores num volume grande, rápido, né? Porque principalmente capitalizado ali, estimulado pela queda da Selic, né? Como eu falei, até meados de 2019 estava em 6,25, de repente o Banco Central falou, não, vou baixar mais, vou iniciar um novo ciclo de queda, até 4,75 era o novo ciclo de queda, e aí no 4,75 eu não vou baixar mais de novo. E baixou, e acho que isso que tirou, lá atrás foi isso, né? Então, o ativo que estava muito caro, ele desceu para um preço que a gente considera mais próximo até do que seria o razoável, tipo, difícil de falar, né? Que é justo, mas um valor justo para uma média de vários anos, assim seria um valor razoável, a gente acha. Agora não, agora é uma pandemia, entendeu? Agora é um problema de saúde global, entendeu? Não tem nada a ver com o ano passado. Né? Agora está vivendo uma pandemia, as consequências econômicas de uma pandemia. E vocês fizeram alguma coisa diferente do semestre passado com relação a agora, não? Então, a gente já desde essa crise do final do ano passado, a gente vinha trabalhando com caixa mais elevado, né? Porque a gente sentiu que esse crescimento muito forte que o mercado tinha tido poderia estar no fim, né? E a gente vinha com caixa elevado, o nível de resgate estava normalizado já, mas mesmo assim a gente ainda estava cauteloso, né? E com essa crise a gente teve, acho que por alguns dias ali um pico de resgate. Acho que principalmente foi curioso até que a gente teve muito resgate enquanto a cota estava estável.
Quando a cota começou a cair, parou de ter resgate, né? Eu acho que o investidor que estava resgatando, ele estava justamente falando assim, pô, mas eu estou no risco de crédito e não perdi nada ainda, pô, vou sacar, né? Vou realizar lucro para, sei lá, comprar ações que caíram já 30%, entendeu? Então, quando investidores começaram a ver que os ativos de crédito estavam de fato desvalorizando e o fundo D30, se você pede resgate, você só vai receber daqui 30 dias, né? Você não vai receber na cota do que você está vendo no pedido de resgate, é só numa cota de um mês depois. Isso praticamente já reduziu bem o ritmo de resgate. Então foi assim, para a gente, pelo menos foi bem concentrado em uma semana só, mas foi um volume grande. A gente precisou, num primeiro momento, fazer caixa. A gente chegou a ter 30% de caixa no fundo. E aí, depois, no segundo momento, a gente começou a buscar uma melhora, uma reciclagem do nosso portfólio, né? Que nem eu tinha falado, pô, mas o teu ativo caiu para 95, mas tem outro caiu para 92. Será que não é melhor vender o de 95 para comprar o de 92? Então, a gente começou a fazer mudanças no mix da carteira. Então, por exemplo, empresas que eu não topava comprar antes, porque eu achava que o retorno era muito baixo, mas são empresas boas, eu acho que o risco de crédito é bom, mas que estava oferecendo uma remuneração ruim, a gente antes ficava de fora, agora a remuneração a gente está achando boa. Então, a gente está comprando diversos novos emissores que a gente não tinha até fevereiro, por exemplo. E Arthur, teve muita Então, a diferença. gente tinha uma carteira mais concentrada, para você ter ideia, nossa maior exposição de risco girava geralmente entre 4% e 5%. A gente, por política de crédito, nunca passa de 5%, mas girava entre 4% e 5%. Hoje, nossa maior posição tem 3,0%, tem 3% do fundo. Então, a gente buscou justamente diversificar mais as posições de uma forma que a gente não fique exposto individualmente, não fica muito exposto individualmente em nenhuma empresa, né? Assim, exposição máxima é de 3%, e 3% a gente só faz nas empresas que a gente está mais confortável, né? São os ratings melhores, né? Os riscos melhores, né? Aquela empresa que você fala assim, eu acho que isso aqui é bom, mas assim, sei lá, não tenho tanta certeza, ou enfim, você mede, né, esse nível de risco de crédito, né? A gente mede isso nessas empresas que a gente acha que tem mais risco, a gente faz posições pequenas. Nas empresas que a gente acha que tem menos risco, a gente faz posições maiores, né? Assim que funciona. Então, a gente tem 3% nos riscos que a gente está confortável, no risco que a gente está menos confortável, a gente pode ter, às vezes, é uma escala, né? Mas pode ter só 2%, 1%, meio, pode ter 0,1%, entendeu? Pode ter posições pequenas. E esses resgates, Arthur, como é que foram nos veículos 555 com relação à Previdência, né? Previdência, vocês sofreram também com resgates? Como é que foi? Então, a Previdência, o nosso fundo de Previdência, ele já vinha tendo resgates desde meados de 2019. Ele já vem tendo resgate, ele chegou a ter, acho que 2,3 bilhões, já vinha tendo resgates, e o resgate, acho que não acelerou, ele se manteve mais ou menos o mesmo, assim. Uhum. Então, ele estava com, acho que, praticamente 1 bilhão no final de fevereiro, hoje tem 900 milhões, alguma coisa assim. Uhum. É mais ou menos o risco de resgate que ele já vinha, então acho que o Previdência foi o que deu menos trabalho, porque a gente já vinha numa gestão de ir fazendo liquidez em alguns papéis para ir pagando esses resgates, mas o ritmo mais ou menos se manteve. Arthur, o mercado hoje, como é que você está vendo a liquidez com o BC aí entrando aí, né, comprando esses títulos? Como é que você está enxergando isso? E também outra pergunta, já mudando para as debêntures, né, para as debêntures incentivadas, como é que você viu também a questão de fundos de ações, até fundos de ações comprando debêntures, tamanha a oportunidade que eles viram, né? Exatamente. Bom, sobre o Banco Central, acho que eles agiram corretamente, eles buscaram, o mercado sentiu ali uma falta de confiança, né? Um nível de incerteza muito elevado, né? Porque é uma situação econômica aí, de uma pandemia com quarentena no país inteiro, no mundo inteiro, praticamente, né? Então, os investidores se viram numa situação, pô, nunca antes vista. Como que eu reajo, né? Não está nos livros que faz um caso desse. Então, o Banco Central, nesse nível de incerteza que todo mundo se retraiu,
o Banco Central buscou proporcionar confiança. Então, ele falou assim, ó, ele botou um estímulo ali para os bancos terem funding, né, por funding não ser uma restrição para que eles comprem ativos de crédito. Os bancos compraram bastante debêntures, muitas debêntures, mas ao mesmo tempo as empresas estavam batendo na porta dos bancos e pedindo mais dinheiro. Obviamente, né, você tem uma descontinuidade na operação, você tem uma descontinuidade no fluxo de caixa. Isso vale para todo mundo, né, para o pequeno, para o médio e para o grande. Só que o grande bate na porta do banco e o banco dá dinheiro. O médio bate na porta do banco, o banco fala assim, ó, que garantia você vai me dar? E o pequeno, ele não dá dinheiro, entendeu? Então, então o Banco Central ele deu linhas de crédito para os bancos para eles comprarem debêntures. Eles não só emitiram novas debêntures no primário, né, dando dinheiro no caixa das companhias, como também compraram debêntures no mercado secundário, ou seja, compraram títulos dos investidores, né? Uhum. Que o dinheiro não foi para o caixa da companhia, o dinheiro foi para outro investidor, né? Que Isso. estava pedindo resgate ali, né? Então, fizeram tudo isso. Tem agora essa discussão, que é uma PEC que ainda não passou, acho que passou na Câmara, foi para o Senado, foi mudada, agora vai voltar para a Câmara, né? De eventualmente o Banco Central comprar diretamente títulos de crédito privado, né? Isso. Se comprar, é mais um comprador, entendeu? Hoje o mercado não trabalha, não está assim, dependendo do Banco Central para honrar a liquidez, nenhum investidor está dependendo disso. Se dependesse, já tinha morrido de fome, né? Porque o negócio está 15 dias aí sendo discutido. A gente, em geral, o Banco Central ele não quer comprar, né? Ele só quer gerar confiança, entendeu? Ele quer falar assim, ó, ele quer trucar, entendeu? Ele truca, mas quer que você corra, entendeu? Ele não quer ter que mostrar a carta, entendeu? Em geral, é isso que acontece, né? Se ele tiver que mostrar a carta, ele nem sabe o que ele... Sentido, Arthur, Você essa acha que o Banco Central interpretação? sabe analisar risco de crédito? Como que ele compra uma debênture? Exato. Quem que ele vai comprar? Como que é o Ah, leilão? É muito difícil isso, né? Nunca foi feito no Brasil, então, particularmente, assim, a gente não trabalha com um cenário em que ele vá comprar alguma coisa, tá? E particularmente também nem acho que ele precisa comprar nada, porque o mercado se equilibrou sozinho, né? Só que ele não se... O Banco Central talvez gostaria que se equilibrar, ao invés de o ativo que estava 100, o Banco Central gostaria que tivesse 99,5. Mas não tá 90. Hoje já tá, eu diria que hoje está entre 96 e 97 nesse meu exemplo aqui. Chegou a uhum. cair mais, deu uma barrigada lá e já subiu um pouco, mas não tá o 99,5 que o Banco Central queria, mas tá 96, 97, entendeu? É o equilíbrio do mercado, né? Não é artificial de um órgão regulador vir interferir, né? O mercado se ajustou sozinho, assim como ações se ajusta sozinho, entendeu? E esse corte que o BC está sinalizando um novo corte, né, Arthur? Acho que vocês estão esperando também um novo corte aí da Selic. É, Como é que você enxerga esse novo corte e como é que pode afetar os fundos hoje, né? Mais um corte aí de 0,5%, vamos dizer. a gente hoje o carrego da carteira de crédito do top tá 3,60, né? O carrego, o que é o carrego? Deixa eu explicar. Quando você faz a conta do título pelo preço que você compra e por quanto você espera receber lá na frente, tem essa taxa de retorno implícita, né? No exemplo que eu dei, começou em CDI mais 2, depois foi para CDI mais 7, né? São exemplos, né? Hoje a carteira, na média ponderada ali da nossa carteira, está em 3,6, mais o CDI, né? Então vai render esse CDI mais 3,6. Se ele de fato baixar a Selic, como ele de certa forma já sinalizou que vai fazer, os investidores já precificaram praticamente certeza de que isso vai de fato acontecer, a gente vai inverter, né? A gente vai poder falar que é 3,60 e mais a Selic, né? 3,60 mais o CDI, não o CDI mais 3,60, né? Que de forma inédita o spread de crédito vai ser maior do que o CDI. Mostrando que o grosso do retorno não vem mais, a maior parte do retorno não vai mais estar vindo da Selic, do CDI, vai estar vindo de fato da remuneração do crédito. A gente entende que isso é uma grande distorção que o Banco Central está provocando. Particularmente, se eu tivesse lá, eu não estaria fazendo essa decisão, mas acho que é o mindset deles ali, né? Estão acreditando no modelinho de que não tem inflação no curto prazo. Se não tem inflação e a atividade econômica está fraca, tem que baixar a Selic.
Eu acredito O que... problema, né, Arthur, é que a gente está em lockdown, né? Tá todo mundo fechado em casa. Como é que você estimula a economia com um corte Pois é, artificial? então... Não, então, exatamente isso que eu falo pro pessoal, né? Quem que vai deixar, quem que vai sair de casa porque a Selic caiu, né? Opa, agora que a Selic caiu mais 50 vezes, eu vou abrir minha empresa aqui, eu vou fazer compras no shopping ali. Vou comprar pela internet, porque não está fechado o shopping. A gente acha que o problema atual não é juros. O problema atual não é juros. O problema atual é saúde. É uma crise de saúde. Quem vai resolver não é o Banco Central. O Banco Central está cobrindo os buracos que surgiram decorrentes do problema de saúde, né? Mas a raiz do problema está na saúde. O Banco Central, ele baixando a Selic excessivamente, como ele está fazendo, ele tem que... o câmbio se desvaloriza, né? Nosso câmbio desvalorizou 40% já esse ano. Ele tem que ele tá vendendo câmbio, está tendo que vender câmbio para tentar segurar a desvalorização, e mesmo assim vendeu um rolo monstruoso de câmbio, 50 bilhões de dólares já vendeu até agora, e desvalorizou 40% mesmo assim, né? O crédito, esse nosso mercado que a gente está discutindo aqui exatamente agora nessa live, ele caiu de 100 para 95 porque o Banco Central baixou excessivamente a Selic, entendeu? Se ele aumentasse a Selic na quarta-feira, esse mercado de crédito voava, né? Porque o investidor fala, pô, a Selic subiu e além disso vai ter um baita retorno de crédito nisso aqui. Então, a gente acredita que não é o caminho mais prudente nesse momento, porque o risco aumentou, entendeu? O risco no mundo inteiro aumentou o risco, A né? E no incerteza. Brasil não é diferente. A gente é um mercado emergente, pobre, endividado, e o risco aumentou muito mais, entendeu? O risco aumentou, você baixar a remuneração, você só afugenta o investidor. Então o investidor está fugindo de crédito privado, porque o crédito privado dá CDI, Selic, né? Praticamente é a mesma coisa, atrelados, da CDI mais um spread, né? O investidor estrangeiro, olhando o Brasil, pô, uma moeda que desvalorizou 40%, então o cara que está comprando um título público no Brasil já teve um retorno negativo no título e ainda mais 40% de perda na moeda, né? Esse cara tá indo embora, esse cara não vai nunca mais investir aqui, entendeu? Nunca mais não digo, mas no curto prazo ele tá se desfazendo dos ativos dele aqui e vai embora, vai buscar alguém que esteja remunerando o risco. Aqui o Banco Central está tentando não remunerar o risco. Só que isso tem uma série de consequências lá na frente, né, que são muito piores. Tanto é que a curva de juros futura ela está bastante inclinada, né, refletindo justamente esse aumento do risco. O risco aumentou, significa que a gente vai ter que aumentar retorno, entendeu? A Selic média dos próximos anos ela vai ser muito mais alta do que ela está hoje. A curva de juros ela embute exatamente isso. E voltando um pouco para setores, Arthur, você falou de setores bem resilientes. Eu queria saber como é que você está enxergando o futuro de setores que estão sofrendo mais, né? Como as aéreas, turismo, locadoras de carro. Como é que você vê isso hoje? Tá, perfeito. Bom, setor aéreo não tem nenhuma debênture no mercado local, eles só se financiam com títulos com bonds lá no exterior, né? Eles emitem títulos de dívida só lá fora. A gente não tem nada, mas esse é um setor que vai sofrer, acho que bastante por muito tempo. Acho que vai ser talvez seja um dos últimos setores a recuperar os níveis de volumes ali de passageiros pré-crise, né? Estou falando de anos aqui, de vários anos, tá? Acho que longe de ser isso em meses, né? Por uma série de fatores. Então, esse é um setor que a gente acha bastante complicado, mas que ao mesmo tempo também não tem nenhum título de dívida no mercado local. Setores de turismo, acho que é um setor que vai ser bastante afetado. Setor de varejo não alimentar como um todo, acho que vai ser bastante afetado. Por exemplo, restaurantes, né? Tem cadeias de restaurantes que emitem, companhias abertas, cadeias de restaurantes que emitem debêntures no mercado local. Tem. Assim como tem uma empresa de turismo, que é a CVC, acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar aí.
Acho que esses setores tendem a ter um desafio bem maior aí. Acho que, claro que cada empresa é um caso, assim, mas pensando no setor como um todo, o setor acho que vai sofrer bastante. O delivery, para quem consegue, né? Nem todos conseguem fazer delivery. Por exemplo, um restaurante dentro do aeroporto de Guarulhos lá, você acha que está fazendo delivery? Não tem delivery ali, né? Então, um restaurante por exemplo, do frango assado no meio de uma rodovia, né? Não faz delivery, né? No meio da rodovia você está longe de tudo ali, né? Não tem delivery. Então, tem uma série de desafios assim para cada empresa ali que acho que precisa ser analisado caso a caso. A gente tem uma exposição no setor de cadeias de restaurante aí, que é o Burger King. A gente está bastante tranquilo com eles. Acredito que é uma empresa que ela é caixa líquido, né? Então ela tem mais caixa do que dívida. Ela emitiu dívida para financiar o caixa, né? Então, mas não é uma empresa que trabalha com alavancagem de capital, né? Então ela não está alavancada financeiramente, porque ela é caixa líquido, né? Então acredito que deve sofrer menos, assim. Então, ao mesmo tempo, ela também não tem nada em aeroportos. Eu acredito que a rede do Burger King é uma loja âncora no shopping, né? Então, ela tende a atrair público e é atrativo para o shopping ter uma loja dessas, né? Então, acho que quando os shoppings voltarem, acho que vai ter uma negociação grande aí entre shoppings e lojistas nesse momento, né? De não só a questão dos meses fechados não pagar aluguel, que acho que, apesar do contrato garantir o pagamento mínimo, acredito que o shopping que bater firme nisso, em cumprir o contrato, vai se queimar muito. Então, acho que os shoppings meio que sacaram isso e nenhum está batendo muito nessa tecla, né? Mas existe uma dúvida de que, após aberto o shopping, o movimento de pessoas não vai ser o mesmo, né? Parece que já tem aí casos de shoppings que já abriram e o movimento de pessoas é de 20%, 10 a 20% do movimento pré-crise, né? E aí, a loja está aberta, tem que pagar aluguel, mas você acha que o cara vai pagar, tem condições, aqueles 10, 20% de fluxo de pessoas é suficiente para pagar o aluguel mínimo, né? Então, acho que até vai ter essa discussão de valor e prazo, e pode ser que demore mais de um ano, tranquilamente pode ser que demore mais de um ano para o fluxo voltar ao normal, né? Ninguém sabe quando que acaba essa pandemia. Existe a tese da imunidade de rebanho, mas existe a tese de que a imunidade de rebanho não existe, né? Então, a princípio seria a solução mais curta, mas aparentemente ela não é definitiva, ela é temporária, né? Essa imunidade ela dura muito pouco tempo, né? Ninguém sabe se é semanas, se é meses, mas não é ano, né? Aparentemente. E a vacina dificilmente chega em menos de um ano, né? Vacina geralmente são coisas de vários anos. Então pode sim demorar mais de um ano. Agora, eu não acredito que a quarentena demora mais de um ano. A quarentena, ou seja, um decreto governamental bloqueando algumas atividades econômicas não consideradas essenciais, isso eu acho que foi bom no momento que foi feito, foi correto, porém daqui para frente eu não vejo muito sentido mais. Não sei, a gente acredita que elas não devem durar mais tanto tempo, até porque as pessoas não respeitam, né? Se respeitassem, beleza, você mantém, mas se as pessoas não respeitam, você só está penalizando pequenos empresários e pessoas autônomas ali que já estão na rua, né? Está impedindo elas de ir para a rua. Então. E Arthur, os fundos de debêntures incentivadas, eles sofreram menos, né? Você poderia explicar por que isso aconteceu? Perfeito. Bom, por dois fatores, principalmente. O primeiro é que no final do ano passado eles sofreram muito mais, né? Nessa reprecificação que a gente comentou aqui, né? Enquanto na reprecificação do ano passado o top teve uma underperformance de mais ou menos uns 90 bases, se eu não me engano, 60 ou 90 bases, esqueci agora. O debênture incentivado ele tem uma underperformance de 3,5%. Então ele já estava em preços bem mais atrativos dos ativos no relativo com os ativos do top, né? Além disso, a liquidez dos títulos das debêntures incentivadas, ela não mudou tanto
quanto à liquidez dos títulos que rendem CDI. Né? Então, por quê? Porque tem diversos públicos compradores, tem diversas estratégias, é mais diversificado o mercado ali. Então, tem pessoa física, tem banco, tem fundo redeado, tem fundo não redeado, tem investidor estrangeiro, é mais diversificado, né? Enquanto que as debêntures CDI, elas são basicamente para gestor de crédito, né? E aí o gestor de crédito, todos têm ali produtos relativamente parecidos, né? Então, assim, são estratégias mais parecidas, e aí ou tá bom para todo mundo ou tá ruim para todo mundo. E aí não gera muita liquidez porque não tem... ou todo mundo tá comprando ou tá todo mundo vendendo, né? Então gerou esse problema, essa conjuntura de que os títulos CDI, que nem se falou, saiu de CDI mais 1 para CDI mais 4, mas para essa mesma empresa nesse mesmo prazo. Se o título fosse em IPCA, ele não abriu tanto. Né? A diferença, o spread é a diferença para o retorno do soberano. Né? O retorno do soberano do IPCA, do Tesouro IPCA, varia, né? Mas pegando um título para o mesmo prazo, ele saiu do soberano mais 1 para soberano mais 2, entendeu? Ele abriu pouco. Uhum. Os títulos IPCA, que também, de novo, tem um público diferente. Tem fundo os títulos IPCA incentivados, tem ali as pessoas físicas, os bancos, o maior incentivo fiscal é de banco, não é de pessoa física, não sei se você está a par. Sim, sim. Então, tem esses públicos diferentes. E no caso de debêntures não incentivadas, mas em IPCA, o grande público é fundo de pensão, tem um pouco em fundos também, tem um pouco em seguradoras, tem um pouco nos próprios bancos, enfim, investidor estrangeiro. Então, também é um público bem mais variado, e que o risco da liquidez ali, é o que eu falei, o resgate foi muito concentrado em fundos ali D0 e D30, acho que todos tiveram resgate, mas foi muito concentrado em fundo aberto, né? Que isso que fez com que caísse tanto os ativos. Eles deveriam ter desvalorizado, mas bem menos do que efetivamente desvalorizaram, muito por conta dessa conjuntura de que todos os gestores têm uma estratégia semelhante, e aí quando todo mundo tomou resgate, não tinha quem comprasse e desse liquidez para todo mundo. Né? E aí precisou mudar muito o patamar de preço até que surgissem novos compradores. E aí até vem o que você falou, né? Tem gestor de fundos de ações que olhou para o retorno das debêntures e falou, pô, pai, isso aqui está melhor do que o equity, né? Isso. E gestor de ações passou a comprar crédito. A gente ouviu falar de gestores de multimercados comprando crédito. A gente ouviu falar de companhias abertas aprovando no conselho de administração para utilizar uma parte do caixa disponível da empresa para comprar títulos de crédito. Gestor de high yield comprando high grade, né? Porque o high yield geralmente rendia CDI mais 4 e mirava alguma coisa para o outro CDI mais 4. De repente, o AAA está CDI mais 4, o cara o gestor de high yield pode comprar um high grade e cumprir a meta dele, né? Então, a gente viu tudo isso. A gente viu, bom, o principal comprador foi bancos, né? De longe aí, de dezena de bilhão, foi banco. Então é isso. A gente, assim, o mercado ele teve essa abertura dos spreads, em parte por aumento de risco, em parte por essa conjuntura de liquidez, que precisou buscar um preço onde tem bastante comprador. Nesse preço que chegou, tem bastante comprador. Então a gente acha que é muito difícil piorar a partir daqui. O fundo atingiu um piso, né, na cota em meados de abril. De meados de abril para frente ele recuperou já. Difícil de saber de que ritmo que pode ter alguma recuperação, mas a gente acredita assim que num prazo, assim, para nos comprometer com um prazo curto, né, e eventualmente frustrar, a gente fazendo conta de que se essa recuperação ocorrer um prazo de 12 meses, a gente acredita que a carteira teria condições de render aí, a cota, né, do fundo teria condição de render algo como CDI mais 5 ao longo dos próximos 12 meses, né? Essa Então, que é a gente já inclusive divulgou isso acho que no LinkedIn, Arthur, matéria disso. a gente já está chegando a 1 hora de live. Eu queria aí, para você encerrar,
Me falar um pouco aí, se você vê hoje uma grande oportunidade no setor para o investidor que está fora do crédito privado hoje, ou que saiu porque ficou com medo de um risco de crédito maior. Você acha que ainda tem prêmio? Você acha que... E qual é a melhor estratégia hoje para seguir que você acha aí no crédito privado? Tá, perfeito. Ao longo de abril, principalmente na primeira quinzena de abril, a gente vinha falando para o investidor, olha, o crédito distorceu muito, porém, investir em crédito através dos fundos de crédito não é uma boa estratégia no curto prazo. Por quê? Porque existe uma ineficiência na marcação a mercado, né? Você vê que a cota do fundo fez mínima no dia 15 de abril. No mercado secundário, ou seja, no mercado, na negociação entre os investidores, a mínima não ocorreu no fim de abril, ela ocorreu no final de março, né? Então, ou seja, 2 a 3 semanas antes do mínimo na cota. Então, existe um lag, né, entre o preço do ativo e efetivamente ser capturado na cota do fundo, tá? Para ações, por exemplo, que é um ativo mais líquido, um ativo de tela, né? Isso não ocorre. Hoje a ação caiu, a cota do fundo caiu no mesmo dia, né? No caso de ativos de crédito, como ele é um mercado de balcão, ele não tem tela, isso acaba demorando um pouco, tá? Então, não era a melhor forma, a melhor forma era efetivamente comprando papéis no secundário, né? Hoje, o que a gente vê é que, assim como o secundário estava pior do que a cota do fundo na primeira quinzena de abril, na segunda quinzena de abril o mercado já tinha melhorado um pouco, porém a cota ainda não. Então, e o que tem hoje no mercado é que hoje os preços, para você comprar diretamente o ativo secundário, os preços são piores do que o preço que você compra implicitamente na cota do fundo. Então, hoje a melhor forma de comprar crédito privado é através de investir nos fundos de crédito. Principalmente em fundos de crédito que estão com a carteira bem marcada, que jogaram bastante, que conseguiram ali marcar a mercado a maior parte dos ativos, né? Porque ativos de crédito são milhares de ativos de crédito, né? E nem todos têm liquidez, nem todos são negociados todo dia, nem todo mês, né? Então, Arthur, e tem também o que a gente buscou fazer ao longo desse último mês, e desde meados de março, é buscar provocar, no bom sentido, né? Provocar o nosso administrador, que ele que calcula a cota do fundo, para que, trazendo evidências para ele de que o preço, mesmo que não tenha saído do negócio, de que o preço mudou, o preço não é mais aquele preço antigo. Uhum. Então, de certa forma, a gente está tentando ajudar, entre aspas, a cota a cair. Olha que absurdo, né? Pô, o gestor quer que a cota caia. Para trazer ela para o valor mais justo possível, né? Para que não ocorra transferência de riqueza entre investidores. Porque se o investidor sai com a cota mais cara do que os ativos valem, esse prejuízo, ele está saindo com um lucro que, na verdade, ele vai virar um prejuízo dos investidores que ficam. E a gente acha que o nosso dever fiduciário como gestores de um fundo aberto com diversos investidores que entram e saem todo dia, que a cota esteja mais precificada, mais próxima da realidade possível. Esse é o que a gente buscou. Então, a gente acredita que hoje a nossa carteira está muito bem precificada, apesar de que o mercado secundário melhorou agora e a cota ainda ela vem se recuperando, mas ainda está pior do que o secundário. Então, hoje a melhor forma de investir seria realmente, acho que através de fundos de crédito. Particularmente, eu não gosto muito nesse momento de comprar o risco pré ou o de indexados, né? Ou seja, comprar títulos em PCA ou pré-fixados, porque eu acho que essa conjuntura fiscal brasileira vai se deteriorar dramaticamente daqui para frente. Não podemos esquecer que a gente está numa pandemia em que, de certa forma, todos os economistas e investidores, todo mundo entende que é razoável o governo gastar mais para buscar minimizar os impactos da pandemia, mas a gente não pode esquecer que é um ano eleitoral, né? E ano eleitoral de eleição municipal, né? Que é típico de gerar gasto recorrente novo. Então, assim, o risco de isso virar gastos recorrentes é muito elevado. É muito elevado, para não falar que é certo, sim. E o Banco Central, nessa política de baixar excessivamente o juro, a gente acredita que vai colocar ele numa situação que ele vai ter que subir demais o juro lá na frente,
E aí uma subida de juro derrubaria o preço dos ativos pré-fixados indexados, né? Porque hoje para comprar um indexado você está ganhando IPCA mais 3 para 5 anos, 3,5 para 10 anos, né? E antes de impostos, né? Então, são ponderações que não têm que sei. ser feitas realmente. Você tem um duration muito grande para um risco, para um retorno muito baixo, né? A proporção de retorno por duration não acho que está tão favorável. Porque imagina que um título de 5 anos, a IPCA mais 3 vai virar IPCA mais 5. O que vai acontecer com esse título no mercado é que ele vai cair 10%, né? De 3 para 5 é 2 vezes o duration, que é 5, prazo, né? Prazo e duration são muito próximos. Vai cair aí alguma coisa com 10%. 10% era o que você esperava ganhar em 3 anos e meio, né? O que você esperava ganhar em 3 anos e meio, você vai perder para depois recuperar ao longo de 5 anos. Então, é uma equação que, Não faz sentido. como eu falei, o risco aumentou muito. Você vai buscar um retorno tão baixo, com risco tão elevado? Não sei, eu sou bastante cético. E o CDI está baixo, mas ele é pós-fixado, né? Não sei quanto vai estar o CDI daqui a um mês, daqui a um ano, e eu estou pós-fixado, então eu vou render o spread e mais o quanto o Banco Central estiver pagando, o governo, né, estiver pagando, e o que ele vai estar pagando vai estar associado à inflação, né? Não sei que ele queira detonar o valor da moeda para valer, né? Mas, então, Porque assim, a gente acha que pós-fixado é bom nesse momento, acho que pós-fixado é bom nesse momento e crédito privado é bom também. High yield, eu não conheço muito, apesar de os dois serem crédito, high yield e high grade, na verdade, eles não tem nada a ver um com o outro, né? São equipes diferentes, são fundos diferentes, estratégias totalmente diferentes, a gente não oferece nada de high yield. Então, até nem sei avaliar direito se é um bom negócio ou não nesse momento. Imagino que dependa muito do crédito em si, né? Mas no high grade, a gente acredita que o risco de queda é baixo, né? Se a gente ainda vai ter uma organização como sociedade, como país, né, na saída dessa pandemia, certamente ela envolve as grandes empresas, não necessariamente envolve as pequenas, tá? Então a gente acredita que e o as risco de grandes crédito acabam das até sendo grandes beneficiadas, né, Arthur? é a famosa desigualdade, tem a desigualdade social e tem a desigualdade empresarial, né? Isso. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, né? Para as empresas também, as grandes ficam maiores, as pequenas ficam menores ou somem, né? Então, infelizmente, esse é o capitalismo brasileiro aí, né? Então, a gente acha que é um investimento conservador, acima de tudo, então não é para você dar porrada, mas é um conservador com baixo risco e com uma boa expectativa de retorno vis-à-vis esse risco no momento. Uhum. Muito bom, Arthur. Arthur, você tem mais alguma consideração final para os nossos clientes, os nossos parceiros? Não, eu acho que é isso aí. Não sei se ficou alguma dúvida, se deu para explicar por que renda fixa variou, por que o pós-fixado caiu. Deu para entender bem, deu para entender bem. Foi muito boa a explicação. Quero agradecer também a Mayara, né, que pôde fazer esse trâmite entre a gente. Visitou a gente no ano passado também. Ah, legal. E foi bem legal aí. Muito obrigado, viu, Arthur? Acho que deu para tirar bem as dúvidas. Qualquer dúvida, a gente vai estar te acomodando de novo também. Perfeito. Para que Pode você falar queira. através da Mayara aí. Pode falar que a gente está à disposição aí. Então, pessoal, muito obrigado. Boa noite para vocês. E fiquem de olho aí que a oportunidade está aí, né? Do crédito privado, como o Arthur deixou bem claro aí para a gente. Tá bom? Obrigado, boa noite para todo mundo. Boa noite, tchau, tchau.